Olhem pra minha cara, que bonitinho. Olha como eu já fui um menino novinho um dia nessa vida. Envelheci muito nos últimos 2 anos. Essa pandemia judiou bastante de mim. Gente, esse vídeo eu tô fazendo para um amigo muito querido que vai se reconhecer aqui nas falas que eu vou passar para vocês. E aí eu vou desenterrar um vídeo assustador meu de antes do começo da pandemia. Esse daqui é de dezembro de 2019. A gente vai falar um pouco de wet market, vamos falar um pouco do preconceito contra a China, e simplesmente porque eu achei isso interessante. Eu estava prestes a dormir já, estava gastando minha energia aqui enquanto eu escutava o Átila falar. Ele falou coisas interessantes. Ele, inclusive, assim, vocês vão lá e assistem a live dele, por favor. Mas entre as coisas que ele falou, eu achei que se destacam duas coisas, né? Entre várias coisas importantes. Por exemplo, na verdade, mais de duas. Proporcionalmente, a Índia, que está numa situação assustadora, em níveis proporcionais, ela não chega nem perto do Brasil. Talvez um dia passe, mas ela não está tão mal quanto o Brasil está ainda. Outra coisa que ele falou e que eu também recebi de vocês, desse meu grande amigo, inclusive, indiano está usando o esterco de vaca, dizendo que cura. Então, assim, os caras mergulham em esterco de vaca, talvez com o anseio de que a vaca, por ser um animal sagrado, de mais avançado nível espiritual, eles acham que isso vai ajudar em algum caso a humanidade. E aí você fala assim, nossa, eles são muito burros. A gente também porque a merda de vaca não cura, mas o nosso remédio de verme também não. E a gente precisa de uma CPI para nos educar em relação a isso, para que sites, por medo de serem punidos judicialmente, comecem a tirar do ar essa crença e esse conteúdo enganador que levou tanta gente embora, porque as pessoas seguiram com a vida normalmente, achando que estavam protegidos por esses remédios. Bom, isso tudo é conversa antiga, eu quero chegar lá logo onde eu tenho que chegar. Um ponto muito importante da live do Átila é um ponto em que ele fala que as quedas de mortes a gente deve notar, e isso era uma coisa óbvia que estava na minha cara, mas que eu não tinha me dado conta. E a hora que eu vi, eu falei, cara, que merda. Que a queda de mortes ela não está proporcional à queda de mortes entre os vacinados. Por quê? Porque quando você coloca aqui Covid nos números de Covid, você vê que você tem uma queda no número de mortes aqui, certo? Beleza, os números estão caindo. A gente caiu de picos de 3 mil para tipo 2 mil mortes por dia. E aí você fala, olha, está tendo uma diminuição muito grande. Isso significa que a gente está saindo dessa. Esse gráfico ele pode ser enganoso porque a queda entre a queda geral do número de mortos diários, ele não chega nem perto da queda entre aqueles que foram vacinados. Ou seja, a queda entre os vacinados ela foi brusca. Então a gente deveria ter uma queda no número de mortos muito maior entre eles. Como está tendo, quer dizer, entre eles está tendo uma queda brusca, está morrendo muito menos idosos. Então, proporcionalmente, como os idosos eram a grande maioria, a gente deveria estar tendo uma queda muito maior aqui também. Essa queda ela deveria estar muito mais acentuada, ela deveria estar por aqui, ó, assim. E se esse número não está caindo, significa que se os idosos não estivessem sendo vacinados agora, a gente já está muito lascado. Porque ia ter esses 2 mil aqui, mais os idosos que foram vacinados e que não estão ficando doentes, que não estão morrendo. A gente poderia estar com um quadro aí de mais de 5 mil mortes por dia. E isso é um caso sério, porque a gente pode achar que o brasileiro está acompanhando a CPI, está com menos medo, que está com mais medo do Covid por causa dessa alta enorme que teve e que as pessoas estão tomando mais cuidado e estão se expondo menos a risco, quando na verdade não. E esse é um fato muito importante. Ele fala, o Covid ele pode estar muito mais na rua do que a gente acha que está, pela percepção que a gente tem dos números. E isso é verdade. E lembrem-se, nós não sabemos ainda quais são as sequelas permanentes de se ter pego Covid. Então, se você não pegou Covid até agora, pelo amor de Deus, se comporte e tenta não pegar. Porque você pode ter que lidar com sequelas aí para o resto da sua vida que você pode impedir, que você pode evitar, caso você consiga ficar na sua casa protegido, caso você consiga manter um comportamento para se proteger aí por mais alguns meses até o momento em que você finalmente vai conseguir a sua dose de vacina. Então leve isso em consideração porque é bastante importante. Outra coisa, e aí eu vou começar essa conversa aqui, esse papo que eu fiz para esse amigo meu,
Veja, eles falam lá, as equipes de estudo, elas estão seguindo 4 linhas distintas a respeito de possíveis origens do Covid. Já não lembro mais quais são essas 4, mas eles falam lá do wet market, de animais em gaiolas, eles falam do desenvolvimento criminoso ou acidental em laboratórios, eles falam sobre vetores intermediários, ou seja, o vírus ele pertencia a um animal, aí de repente apareceu um outro animal, passou para esse outro animal e se adaptou e depois se adaptou para o humano, e tem uma possibilidade de contaminação externa, do animal ter vindo de longe, contaminado um grupo que estava ali na região de Wuhan e dali ele se espalhou. E aí eu lembrei do ódio de um grande amigo meu ao povo chinês, porque é um povo que come morcego, é um povo nojento que come morcego. E será que a gente pode ter ódio desses chineses que comem morcego? Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês o que acontece quando eu venho aqui no Google Imagens e jogo Wet Market. Wet Market é o que o mercado de Wuhan é, porque embora eu tenha colocado o Brasil aqui, o Google ele me retorna imagens da China também. Mas entre essas imagens da China, porque o Wet Market no Google pesa muito a busca por Wuhan, né? Então, embora eu tenha aqui algumas imagens do mercado de Wuhan, eu tenho Wet Markets em Manaus, em Belém. E se eu colocar o Wet Market USA, vai aparecer mercados assim também. E no meio de todas essas carnes, no meio de galinha, no meio de porco, de vez em quando aparecem umas carnes exóticas. E no Brasil nós temos muitas carnes exóticas também. Uma coisa engraçada que o Átila falou geralmente você tem lugares onde você tem populações, onde você tem mata preservada com animais silvestres. Então, por exemplo, você tem na região, numa determinada região, gorilas. Aí lá você vai ter um instituto de pesquisa que mexe com vacinas, com medicação para isso. Então, por exemplo, o Instituto Butantan, ele tá lá num lugar da Zona Oeste, que hoje é uma cidade de pedra, é só asfalto, mas tem um espaço muito preservado lá de Mata Atlântica, e aquele lugar é extremamente rico em serpentes e aranhas. E aí você fala, cara, porque tinha muita serpente ali, porque muita gente acabava sendo picado ali, porque tinha uma abundância de animais ali, que veio Vital Brasil, se fez um laboratóriozinho lá e começou a estudar antídotos para o veneno da cobra. E aí o negócio ele cresceu, a USP apareceu ali do lado, e o Instituto Butantan ele apareceu do lado de um lugar onde inicialmente haviam cobras silvestres. Hoje já não tem mais, só tem dentro do próprio Instituto Butantan um espaço de Mata Atlântica ali, em que eles ainda têm serpentes, eles têm isso até hoje, mas esse espaço, comparado com toda a mata que já existiu um dia, é ínfimo, é irrisório. Agora olha que engraçado, na China você tem lugares similares onde laboratórios apareceram, e aí você pode ter um desenvolvimento, uma mutação do vírus na vida selvagem. E aí quando essa mutação da vida selvagem ela passa para um humano, você faz uma investigação e descobre que ali tem um laboratório que faz pesquisa de vacina. Então agora eu quero que vocês imaginem se de repente em Manaus, se de repente em Belém, aqui a gente tivesse um instituto de pesquisa que, por terem animais silvestres aqui, fazem pesquisa de antídoto para veneno de cobra e vacina contra picadas de pernilongos que carregam ali os seus vírus. Imagina, a gente tem uma mutação de vírus, esse vírus ele passa para o mundo inteiro, os caras vêm no nosso mercado e falam que foi em Belém, aqui no mercado de Belém que a mutação aconteceu, e aí depois eles descobrem que perto desse mercado existe também um laboratório em que a gente tenta ali desenvolver vacinas. E vamos inverter um pouco o papel e vamos pensar como seria legal ser acusado pelo mundo inteiro, como se a gente quisesse exterminar a humanidade, porque a gente tem um plano sombrio, petista, bolsonarista de acabar com o mundo. Já pensou que merda que seria? Aí você fala, Fausto, mas o ser humano, ele não é nojento, só chinês que é, só chinês que come as coisas cruas. Só que aí você lembra que você vai no japonês e paga caríssimo numa barca e aí você come salmão cru.
Porque sushi para brasileiro é só salmão praticamente, né? Salmão e umas postas de um peixe que é pescada branca e outro que parece que é atum, mas que, né, fica dúvida. E é engraçado, porque a gente come peixe cru e aí você fala, não, mas nem se compara um peixe com um outro animal. Os caras comem morcego cru. Será? Porque o Átila, ele está dizendo aqui que as equipes de especialistas que estão indo para lá, eles estão chegando às conclusões de que, muito provavelmente, o vírus ele veio dos animais que estavam nas gaiolas. Lembrem-se que é um vírus respiratório, que passa por vias respiratórias. Se você pegar... Vamos supor que existe uma pessoa muito desgraçada mesmo nesse mundo, que chega a ser, que é canibal. Aí vamos imaginar que essa pessoa, ela corta a perna das vítimas dela e come. Essa pessoa vai pegar o coronavírus porque ela está comendo uma carne de uma pessoa infectada com o Covid? Muito provavelmente não. Muito provavelmente não. É mais fácil você pegar da sua vítima viva, respirando de pertinho dela, sem a máscara, do que ingerindo a carne do próprio animal. Então, muito provavelmente, essa transmissão se deu por animais vivos em gaiolas, e a transmissão ela se deu por via respiratória, porque, afinal de contas, um coronavírus que era transmitido por vias respiratórias de animal para animal dessa espécie, mutou e pôde infectar um de nós também. Então, a probabilidade maior é que tenha vindo de um desses animais nesse mercado, ou que ela tenha vindo de alguma cidade externa, de algum outro mercado, algum outro mercador que veio para o mercado de Wuhan, já com isso tendo contraído o coronga em algum outro lugar. Então, tem que parar esse negócio, porque, e assim, você fala, pô, você defende muito chinês, você defende comunista. Não é isso. É que com 16 anos eu fui pro Japão, e assim, durante todo o tempo que eu levei para aprender a falar japonês no Japão, eu achava que os japoneses eram uma raça completamente diferente de tudo que a gente tem no Brasil. E que a gente brasileiro era diferente de tudo que eles são, até que eu aprendi o idioma e comecei a conviver com japoneses todos os dias. Sabe o que aconteceu quando eu convivi com os japoneses todos os dias? É a mesma coisa que aconteceu com aquele Athelstan, aquele cristão que fica no meio dos Vikings. Você quer uma outra American History X? Assistam esse filme de 1998... e você vai ver a história. Essa história é simplesmente incrível, de um cara que é neonazista. Ele gosta dessa supremacia branca, ele gosta de matar negros, e aí ao matar um negro ele é preso, e aí ele vai pra cadeia e ele fica no meio de um monte de gente de que cor na cadeia? Pois é. Então, assim, um cara extremamente supremacista, um cara líder de uma facção supremacista, neonazista, ele vai lá e é condenado a passar anos da vida dele no meio de negros. E quando ele sai lá, do mesmo jeito que o Athelstan, ele fica no meio de Vikings e começa a ver deuses nórdicos, do mesmo jeito que o Ragnar, da série Vikings, eu estou falando aqui, ele fica no meio dos cristãos e começa a enxergar o Deus cristão, da mesma maneira que esse cara aqui, ele se transforma completamente dentro da cadeia, por ficar completamente, durante todo o tempo dele, cercado por negros. Quando eu fui para o japonês com a minha ideia inicial de quando eu cheguei lá, que eles eram seres humanos completamente diferentes de mim, eu percebi que eles eram exatamente iguais a mim, com a única diferença de terem um idioma e uma cultura completamente diferentes, mas em nenhum quesito superiores, em nenhum quesito inferiores, diferentes. Você pode medir médias de determinados atributos como inteligência, vocação para jogar MOBA. Tem gente que tem países assim que tem péssima vocação para jogar MOBA, o que não significa que a natureza das pessoas, a bondade, a maldade, o egoísmo, a inveja, o amor, o carinho, o respeito, não significa que essas pessoas elas não carreguem todos esses sentimentos. E depois de convivendo muito tempo com os japoneses, eu comecei a conhecer chineses no Japão. E ao conhecer chineses no Japão, eu tive péssimas impressões, horríveis impressões a princípio, até que eu comecei a conversar com eles e entender quem eles eram e conhecê-los melhor. Então, a vida que esse rapaz aqui ele passou
É claro que eu não odiava japonês e não odiava chinês a ponto de querer matar igual esse cara fazia. Mas o meu preconceito contra japoneses, o meu preconceito contra nordestinos, o meu preconceito contra chineses, ele simplesmente desapareceu nos momentos em que eu tive a oportunidade de conviver com tais pessoas e perceber que elas são exatamente iguais a mim, salvo diferenças de região, de cultura e de idioma. Mas no fim somos todos humanos. E não existe. Japonês tem umas tradições bizarras que você não entende. Eles têm uns gostos bizarros que você não entende. Eles têm uns hábitos, umas coisas que simplesmente não entram na sua cabeça. E morar no Japão, que é um país muito diferente, conviver com chineses, filipinos, indonesianos, tudo isso fez eu enxergar culturas como coisas que justificam um monte de coisas que você pode imaginar, inclusive até ética e moral. Porque coisas extremamente normais pra gente, pra eles são absurdamente desrespeitosas. E coisas normais pra eles podem ser extremamente desrespeitosas pra gente. Tudo depende. E nós não podemos dizer que uma raça é inferior a outra por causa de hábitos alimentares, porque só eles sabem da geografia e da história que eles tiveram. E aí o que eu consegui fazer? Eu consegui desenterrar um vídeo meu de 6 de dezembro de 2019, e eu quero que vocês assistam com carinho, porque foi um vídeo em que eu defendi o Bolsonaro. Eu lembro que eu fiz isso depois de ter defendido o Bolsonaro de um taxista. Eu peguei um Uber, não foi nem Uber, foi táxi normal, e o cara, ele veio revoltado, ele falou: acreditei nesse Bolsonaro, votei nele, e o cara tá fazendo isso comigo, ele tá fazendo o preço da carne disparar. E eu falei: cara, eu odeio o Bolsonaro por inúmeros motivos, mas esse negócio da carne aí não foi ele não. E aí eu comecei a explicar para ele que nesse vídeo aqui, eu quero que vocês assistam depois, eu apresento alguns gráficos da população de suínos no mundo. E a China, ela tinha na época 433 milhões de suínos, de porcos, enquanto o Brasil tinha 38 milhões, 433 para 38 milhões. Quando veio a gripe suína, levou 1/3 desses porcos aqui, morreu tudo, morreu 150 milhões de porcos. 150 milhões de porcos era tudo que a União Europeia tinha, era mais do que os Estados Unidos e o Brasil tinham juntos. Então o que a China começou a fazer? Ela começou a comprar carne de porco. Para quê? Para conseguir alimentar a própria população, porque a população de suínos dele havia morrido. E morreu porque chinês é porco, porque não presta, porque é burro, porque come cachorro, porque come morcego cru. Não, cara, merdas acontecem. A gente não conseguiu segurar a Covid aqui. Por que eles têm que segurar a gripe suína lá? A gente não conseguiu segurar a Covid aqui. A gente não conseguiu explicar para as pessoas que elas têm que colocar uma máscara. Como que a gente vai julgar os caras por terem passado por aquilo que eles passaram? E aí eu usei o BDO para dar um exemplo e dizer que com a disparada da carne de porco, porque eles queriam comprar 150 milhões de porcos no mercado mundial, o que aconteceu? Já que a carne de porco estava tão cara, mas tão cara de tanto que estava sendo procurada, o preço das outras carnes começou a subir também. Porque já que não tem porco, me dá boi. Já que não tem porco, me dá frango. E aí o preço do frango, o preço da carne de boi, tudo aqui no Brasil começou a subir. Por quê? Porque a gente exportou demais naquela época. E aí, depois disso, o que acontece? Eu não abri a matéria em si. Eu começo a ler com vocês essa matéria nesse Leitura com Pitaco a respeito do preço da carne, e a gente descobre o quê? Que a falta de carne de porco faz com que eles passem a recorrer carnes que haviam há muito tempo abandonado, ou seja, a fome, a escassez faz com que eles retomem carnes que eles haviam há muito tempo abandonado, inclusive fazendo com que eles voltassem a consumir coelhos e cachorros. Cachorro é uma coisa que sempre fez parte da dieta coreana, chinesa, e que eles abandonaram em grande parte porque eles sabem que isso pega muito mal no mundo. Então tem coreano que deixou de comer cachorro não porque passou a achar o cachorro nojento, não porque aquilo atacasse a moral dele, mas porque ele sabe que o mundo inteiro fica chocado quando vê um coreano comendo cachorro. Por quê? Porque ofende a cultura deles. Então, por uma questão cultural,
por uma questão cultural de um país de, por exemplo, 300 anos de história como o Brasil, que fomos descobertos em 1500, sim, mas mudamos para cá quando? Quando foi que a família real de Portugal veio aqui cagando nas calças de Napoleão? Foi em 1800 que a gente começou a popular o Brasil. Nós, um país de 200 anos, que mal estamos saindo das fraldas, queremos cagar regra numa civilização de mais de 4.000 anos, dizendo o que é nojento e o que não é nojento comer. E os caras, eles deixaram de comer por causa da nossa nova cultura, eles alteraram a velha e tradicional cultura deles e falaram, não, fazem tanta cara feia, fazem tanta cara de nojo, nos julgam tão mal quando nós comemos cachorro que nós vamos parar de comer. E houve uma escassez de alimento no mundo, houve 150 milhões de abates para garantir a segurança das pessoas, para que elas não fossem contaminadas com os porcos afetados por essa gripe suína, fazendo com que a população mais pobre passasse fome ao ponto de voltar ao mercado e começar a voltar aos wet markets e começar a consumir as carnes mais raras e mais baratas. Então, quando você diz que o chinês ele é um povo que come morcego cru e que é tão nojento que passa doença para o mundo inteiro, você está no mínimo equivocado, porque quiçá, se o animal fosse ingerido cru antes de passar o vírus, transmitir o vírus por vias respiratórias, talvez a pandemia nunca tivesse existido. Olha que interessante. Então, eu entendo a revolta, eu entendo a dor, eu entendo o quanto a gente fica puto, eu entendo que quando a gente sofre, a gente quer encontrar um culpado. Só que se hoje a gente se sente no direito de julgar abertamente hábitos de uma civilização e de uma cultura milenar muito mais antiga e tradicional do que a nossa, e dizer que eles são completamente responsáveis por isso que está acontecendo, a gente pode descobrir, por exemplo, que Manaus, que São Paulo, que Aracaju, no Sergipe, gerou uma nova variante muito mais letal e que a gente não conseguiu conter essa letalidade aqui e que isso espalhou para o mundo inteiro. E aí, será que vai ser gostoso um monte de gente apontando o dedo na nossa cara e falando assim, vocês são um bando de porco assassino que toma remédio de verme achando que está resolvendo o problema? Perceba, enquanto a gente está passando o problema, o ideal é tentar resolver o problema, porque ficar tentando odiar alguém e dizendo que se esse alguém fizesse diferente, nada disso teria acontecido, é melhor você julgar as pessoas que realmente tiveram poder para parar a coisa. E as pessoas que realmente tiveram poder para parar a coisa tiveram a oportunidade de comprar 70 milhões de doses para o primeiro semestre desse ano e não compraram. Olha que interessante. Ficamos sabendo no depoimento da Pfizer. 4 da manhã, não vou falar sobre isso hoje, eu vou deixar para falar isso amanhã. Me desculpem essa chatice toda, mas assistam esse vídeo aí que eu vou deixar linkado, porque eu achei ele super interessante, vai fazer vocês refletirem um pouco sobre isso. Pelo menos eu estou aqui pensando, né? Será que se essa febre suína ela não tivesse existido, a pandemia teria existido? Olha quanta coisa a gente tem aí para pensar, caso a gente queira. Por hora é isso. Grande abraço para vocês.